Chegou aquele momento todo especial do programa Tarde de Louvor Shekinah, o momento de meditarmos da santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Luzimar, da Igreja Batista Renovada Ministério Expressão de Vida. Peço a sua ajuda em se inscrever no canal Marcelo Mesquita de Pregai, para que os vídeos do canal possam ter mais destaque. Então, se você puder nos ajudar, se inscrevendo no canal Marcelo Mesquita de Pregai, ao se inscrever, não se esqueça de tocar no sininho para você não perder nenhum vídeo, nenhuma transmissão ao vivo e nenhuma palavra devocional. Pastor Luzimar e a mensagem da Palavra de Deus. A paz de Jesus Cristo aos nossos ouvintes que nos ouvem nessa tarde, e Deus possa abençoar cada um de vós. Nós estamos com a incumbência de trazer aqui a mensagem, a Palavra de Deus. Ela é, aleluias, autoridade sobre as nossas vidas. Eu sou o pastor Luzimar, como já foi apresentado, aqui da Igreja Batista Renovada, Expressão de Vida. Reverendo Alberto Farias é o nosso pastor titular. Eu quero agradecer aqui a Deus por essa oportunidade de estar trazendo à comunidade que nos ouve, a todos que nos ouvem, a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus, sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí. Não seja só ouvinte não, viu? Marcos capítulo 6, verso 45. Marcos 6, 45. Que tem como sobretítulo, Jesus anda sobre o mar. Jesus anda sobre o mar. O que significa andar sobre o mar? Andar sobre o mar é andar sobre as tribulações, sobre as tormentas, sobre as dificuldades. E andar sobre o mar significa que não há segurança nenhuma. Somente o sobrenatural de Deus é que pode te capacitar a andar sobre as águas. Tá bom? Vamos ler então aqui, versículo 45. Logo, obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entravam, em cidade ou em aldeias ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa. Assim todos os que lhe tocavam saravam. Amém? Vamos então fazer aqui uma meditação textual. Vamos ver aqui o que cada versículo quer apontar para nós. Primeiro, no versículo 45, ele vai dizer que Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco. Ora, se houve uma tempestade, é porque havia um prenúncio de que o tempo ia ficar ruim. E os pescadores, eles têm essa capacidade de ver pela natureza o que está para acontecer. Por que Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco, já que ele também sabia, que ele era onisciente, que algo ia acontecer? O tempo não ia ficar bom. Muito bem, vamos fazer aqui uma exegese aqui do texto.
Deus, ele é um Deus que ele precisa saber que tipo de ferramenta ele tem na mão. Ah, mas Deus não sabe? Sim, ele sabe. Só que ele quer provar essa ferramenta. Ele quer saber quem é essa ferramenta. Como vai se sair no momento da dificuldade. Então, aqueles que o Senhor chama, ele invariavelmente vai enviar, em algum momento, para um lugar de tribulação, um lugar de tempestade. Mesmo ele sabendo que em um determinado momento vai haver dificuldade, mas ele manda. Por quê, irmãos? Existe uma coisa que chama-se experiência, maturidade. É o homem aprendendo a lidar com adversidades da vida que vem sobre nós. Principalmente se esse homem é chamado para uma responsabilidade, como esses homens aqui eram. Jesus estava treinando esses homens. Jesus estava capacitando esses 12 discípulos. E como ele ia capacitar se não houvesse uma forma de experimentá-los? Por isso que às vezes você está vivendo um momento de tribulação, turbulência, guerra material, guerra espiritual, guerra emocional. É necessário, é Deus trabalhando na sua vida. Deus tratando contigo. Tratando conosco, né? Porque eu passei muitas tempestades como essa. De vez em quando ainda passo por algumas. Mas o pastor Luzimar, de 27 anos atrás, não é o mesmo de hoje. Porque essas experiências trouxeram maturidade, crescimento e as respostas que Deus quer nos dar quando a gente passa por essas situações. Vamos lá. E tendo despedido, foi ao monte orar. Um dos motivos que Jesus obrigou é porque ele queria ficar só. É difícil quando alguém sofre muito assédio, as pessoas que vêm buscar favores, vêm buscar ajuda. Isso acontece muito na vida de pastor, de líder. Se morar perto de igreja, então, não tem privacidade nenhuma. Então, queridos, Jesus aqui nesse momento, nem com os discípulos ele queria a presença, porque ele queria uma intimidade com o Pai. Você sabe de onde vem a fonte de poder? De onde vinha a fonte de poder de Jesus, homem? Porque Jesus aqui era homem, 100% homem, 100% Deus, mas ele estava como um homem. Vinha da intimidade, da comunhão, da busca, da entrega. E ele tinha com Deus que ele servia. Irmãos, eu fico às vezes assim preocupado com pastores que não buscam mais intimidade e comunhão com Deus. Pastores ativistas, todos os dias estão fazendo alguma coisa, correria para lá e para cá, subindo e descendo, administrando, trabalhando na obra material, visitando, fazendo um monte de coisa, mas não tem um período de comunhão com Deus. Porque o período de comunhão com Deus é parar e se entregar e deixar Deus falar. Deixar Deus nos revestir, deixar Deus nos renovar. E a gente vê pessoas cansadas do ministério, sobrecarregadas, porque não conseguem compreender que tem um tempo da vida que tem que desacelerar e buscar a face do Deus vivo, do Pai, se entregar, entrar na presença dele, não ter pressa para sair, ficar, aleluias, ali em comunhão, orando, falando com o céu, pedindo a Deus misericórdia, restauração, renovação, força. E aí o Senhor Jesus ele vai tratar comigo, com você. E quando a gente sair da vida, a gente sai novo em folha. Precisa haver, aleluias, um conhecimento desse segredo. Jesus sabia desse segredo, por isso ele despediu os discípulos, porque ele queria ficar sós com o Pai. Diz o versículo 46 que ele foi ao monte orar, tá bom? Aí a Bíblia vai continuar aqui no 47, 48, dizendo o seguinte, que a tarde chegou, a noite caiu, aleluia, e ele estava sozinho, mas ele viu que os remadores estavam se fatigando. Porque, irmãos, remar contra o vento contrário não é fácil. Ué, mas então por que eles não mudaram o curso do barco? Porque Jesus falou para eles que era para seguir aquele curso. E eles estavam se esforçando para seguir o curso que Jesus havia lhes dado. Mas quando ele viu que
que eles não estavam conseguindo se sobressair, então ele entrou com o sobrenatural. Irmãos, o crente precisa entender uma coisa. Quando Deus muitas das vezes nos manda para algo que está além das nossas forças, além da nossa capacidade, é porque Ele quer entrar com o sobrenatural. Ele manda para observar qual vai ser a nossa atitude, qual vai ser a nossa reação, nosso comportamento. E quando Ele vê um determinado momento que as nossas forças estão indo embora, Ele entra com o sobrenatural. O que é que Jesus fez aqui? A Bíblia diz que ele, vendo os discípulos se fatigando, ele entrou em ação e apareceu andando sobre o mar. Queridos, aleluia, apareceu andando sobre o mar. Você sabe o que é isso? Já parou para pensar? O mar revolto, fustigando o barco, os ventos também trabalhando contra o curso da coisa. Os homens naquelas alturas já estavam perdendo a esperança de conseguir vencer o mar, vencer os ventos, mas Jesus apareceu andando em cima daquele tormento. Aleluia. Irmãos, você precisa entender que você não pode se desesperar no momento da luta aguda, quando o pau está quebrando, quando a coisa está difícil. Ah, pastor, você está pregando isso porque esse é discurso. Não, meu querido, eu vivi isso. Eu vivi um tempo tão difícil da minha vida que eu encontrei um homem, um pastor, que eu nunca vi antes. E ele disse para mim assim, ó, barco que Jesus está não afunda. E não afundou mesmo. Passei por tudo o que eu tinha que passar na presença do Senhor. Mas eu estou aqui para a honra e glória do nome de Senhor Jesus. Por quê? Jesus entrou no meu momento da minha luta com o sobrenatural dele. Sabe, irmãos, o grande problema da igreja de hoje é que não consegue deixar Jesus trabalhar, não consegue deixar Deus agir, sabe? Então a gente vê crente desanimado, a gente vê crente perdido, a gente vê crente sem força de ação, a gente vê crente de todo tipo, menos com o perfil, o caráter de Deus, o perfil, o caráter de Cristo. Por quê, irmãos? Porque é uma coisa que a gente precisa aprender. Está escrito no Salmo 37, versículo 5, se eu não me engano. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fala. O difícil é confiar. O difícil é deixar Deus agir como Ele quer. Meu querido, muitas das vezes, eu com 3 filhos pequenos, bebê, eu levantei sem um tostão no bolso, sem saber o que eu ia dar para eles para comer. Isso era dia após dia. E todos os dias Deus entrava com uma provisão. Uma dessas vezes, irmãos, eu levantei, eu fui na casa de uma pessoa, a pessoa me deu um saco de farinha. Ó, Jesus mandou te dar, mandou me dar um saco de farinha, meu Deus, com 3 crianças pequenas. Cheguei em casa, o Espírito Santo falou para mim assim, pega aquela cebola, coloca a margarina e faz a farofa aí. Farofa a gente faz. Eu fiz um café, meus filhos acordaram, é claro que eles não eram, eles tinham aí uns 4 anos, parece, era uma diferença de um ano para o outro. 3, 4, 5 anos, mais ou menos, 4, 5, 6, alguma coisa assim. Mais do que isso não era. E eles pegaram aquela farofa, irmão, comeram aquela farofa, beberam aquele café. A providência foi para aquele dia. Eu achei que eu podia usar para os outros dias eles não comeram, porque Deus não estava no negócio. Hoje eu tenho, aleluia, meus filhos estão casados, têm filhos. Toda vez que eles vêm buscar, eu tenho para dar. Porque Deus me ensinou, com as ventanias que eu passei, a obedecer, a ter um caráter santo, a ser justo, a ter amor pelas vidas, pelas pessoas, pelas almas. Me treinou para ser pastor. E Deus está te treinando para alguma coisa, meu querido. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas Deus está te treinando. Quando passar esse tempo, esse vento, você vai cantar do outro lado, vai glorificar a Deus, vai falar para o Senhor Jesus como eu falo hoje. Muito obrigado, meu Deus, porque foi necessário passar por essa tempestade. Irmãos, quando os discípulos de Jesus chegaram do outro lado, aonde Jesus tinha mandado eles irem, havia lá uma grande necessidade. As pessoas viram quem era Jesus
envia os discípulos e acorreram pedindo necessidade, pedindo ajuda. Eu posso dizer aqui para você, meu irmão, quando você chegar do outro lado, você vai chegar preparado para aquilo que Deus tem esperando você lá. Deus tem, aleluia, alguém em algum lugar esperando o resultado da sua capacitação, do que Deus está fazendo na sua vida hoje. Para você chegar e testemunhar, para você chegar com a autoridade de Deus, para você chegar apresentando alguma coisa que as pessoas olhem para você e vejam um vencedor e digam: eu quero esse Jesus. Todos afluíam, corriam, aqueles versículos 52 a 56, porque viram que chegou a esperança para as mazelas que estavam naquele lugar. Nós somos a esperança para as mazelas de alguém que está em algum lugar, nos esperando para que Deus possa fazer uma grande obra, tá bom? Compreenda o seu momento, irmãos. Compreenda o que Deus está fazendo. Beleza? Abençoa, glorifica, agradece que a sua bênção está próxima de chegar. Amém? Deus abençoe a todos. Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Luiz, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero passar para você a programação da nossa igreja, a Igreja Batista Renovada, Expressão de Vida. Nós temos lá os nossos cultos de domingo, culto de adoração ao Senhor. Esse culto que vem agora vai ser pela manhã, tá? Vai ser culto de Santa Ceia. Você está convidado. Ah, mas eu não sou batizado, não tem problema. Eu estou te convidando para você glorificar, não é para você participar só da ceia. Para você conhecer a casa do Senhor. Se você não tem nenhum lugar para congregar, vá lá. Conheça os pastores, os líderes, nosso Ministério do Louvor. E você vai ver que Deus vai falar contigo, tá bom? Temos culto de oração segunda-feira. Se você entende que precisa de oração, toda segunda-feira, às 19 horas, nós temos lá, na direção da pastora Mary, Luiz. Temos nossos cultos quarta-feira, que é culto de libertação e ensinamento da palavra. Luiz, trabalhamos a palavra purinha às quartas-feiras, e você está convidado. Trabalhamos todos os cultos, né, irmão? Mas a quarta-feira foi direcionado, nosso pastor pediu que nós dessemos mais ênfase, Luiz, ao ensinamento. Não exatamente pregação, ensinamento, tá bom? E é essa a nossa programação, e você está convidado. E eu estarei lá, né? De dia propício. Se você chegar, você vai ser bem recebido. Nossos pastores vão te receber. Você vai se sentir amado. Tá bom, meu irmão? Que Deus possa abençoar essa tarde, possa abençoar essa comunidade. Tá? Jesus. Rua Baronesa, 1446, 1446. Tá bom? Aleluia. Deus abençoe a todos. Vamos agora fazer uma oração aqui, em nome do Senhor Jesus, pela sua vida, pela sua casa, pelas suas necessidades, pela sua família. Tá, meu querido? Fecha os teus olhos aí, em nome de Jesus. Ponha fé, porque o Deus que está aqui é o Deus que também está aí. Ele é Deus de perto e Deus de longe. Senhor nosso Deus, aqui está, Senhor Jesus Cristo, Deus, a nossa petição, meu Pai, pelas causas dos que nos ouvem, dos ouvintes. Senhor, se alguém está vivendo um momento desesperador, meu Pai, com alguma doença terminal, meu Deus. Se alguém está, meu Pai de luz, revestido de coragem, de fé, para entender que o Senhor pode mudar o quadro. Olha, Espírito Santo, porque eu já vi o Senhor mudar o quadro, já vi o Senhor mudar de aidético, já vi o Senhor mudar de canceroso. O Senhor é Deus que faz. Ó Pai Santo, quem sabe nessa tarde, esse que nos ouve, está sendo agraciado, Luiz, contemplado por Deus para dar vitória na sua causa, na sua necessidade, na sua guerra material, espiritual, financeira, meu Deus. Doença, enfermidade, meu Pai, o Senhor mesmo de ontem, o Senhor mesmo do texto que nós acabamos de ler, não mudou não, Jesus. Então, meu Pai, toma nas tuas mãos toda essa comunidade que nos ouve, os ouvintes que não estão nessa comunidade, outros bairros, outros lugares que estão ao alcance, estão ouvindo, meu Deus, vai entrando agora com a tua presença, vai entrando agora, meu Pai, com a tua mão de fogo de poder, vai entrando agora, meu Pai, com a tua autoridade, a unção que remove o fato, despedaça o jugo, Pai Santo, e a concede, meu Deus, a alegria do milagre, porque, meu Pai, o que nós lemos foi puro milagre. O Senhor é um Deus que sempre viveu em meio aos milagres. E nós decretamos, meu Pai, que haja milagre na vida das pessoas que nos ouvem nessa tarde. No nome poderoso e santo do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre.